Você tem sido atendido pela APAI, algum parente seu? Conte-nos. O que de bom, né, a APAI tem proporcionado? 997450940. Os tanto que estão presos e tem mais gente para passear de chiqueirinho, de camburão. Colim, a polícia sabe de outros envolvidos, mas não está espantando o mosquitinho da bananeira, né? Não, não, Rodrigo, não, porque a polícia está trabalhando de maneira brilhante nesse caso, tanto que apurou tudo aquilo que apurou e ainda com uma limitação de tempo. Mas só voltando um pouco, para somar uma informação a essa explanação que você fez ainda há pouco, Rodrigo, nesse próximo sábado, funcionários da APAI, e especialmente pais de estudantes, e também as pessoas que são atendidas pela APAI, vão fazer uma manifestação justa, legítima e vou mais além, necessária. Porque essas pessoas, Rodrigo, querem se manifestar pela primeira vez, para provar exatamente aquilo que você falou, a importância da APAI ao realizar 4.000 atendimentos por mês. Entidade extremamente necessária e que agora, evidentemente, teve a sua imagem arranhada por causa de uma gestão criminosa que foi instituída especialmente a partir de 2019, quando a presidente que assume o lugar de Olga Bicudo, em decorrência do falecimento de Dona Olga, essa mulher assina uma procuração para que ele, Roberto Franceschetti Filho, passe a gerenciar, antes ainda de ser empossado como presidente, passe a comandar todos os rumos e passos e também ações criminosas envolvendo a APAI. E aí, nesse prazo de 5 anos, 4 para 5 anos, a polícia detectou, com base nas informações do COAF, R$ 7.750.000. Tudo isso movimentação financeira, Rodrigo. Mas é aquilo que a gente já trouxe no dia em que a Operação APAI ela foi deflagrada. Isso pode ser, esse rombo pode ser muito maior. Até porque, na conclusão, ou nesse inquérito que está sendo conduzido brilhantemente pelo SECOLD, que faz parte da estrutura da DEIC, né, que é a Divisão Estadual de Investigações Criminais, tudo isso ficou detalhado. E por que as pessoas estão perguntando, Rodrigo, olha, mas por que o inquérito não vai mais para frente? Por que não chega na administração XYZ? Porque para a polícia não precisa mais. Evidentemente que a APAI, numa auditoria que segue sendo feita, uma sindicância interna que está sendo realizada, a APAI pode sim, a APAI, apontar qual é o tamanho efetivo do rombo. Por quê? Porque são muitas contas. Renda anual de 20 milhões de reais. Algo assim, o volume de informações é muito significativo. Porém, para a polícia, nesse lapso temporal de 5 anos, a polícia já tem provas muito mais do que suficientes, Rodrigo, para apontar a existência de uma organização criminosa composta por essas 8 pessoas que a gente está mostrando, 4 delas do núcleo familiar da Cláudia Lobo, né? Serão 4 mais a Cláudia, e aí também o Roberto Franceschetti Filho, ex-presidente da APAI, que está preso nesse momento em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. E aí, Rodrigo, evidentemente que agora a polícia segue investigando algumas pontas, né, desse novelo que são centrais. Como é que lavava o dinheiro? Será que eles usaram em benefício próprio? Será que era só para ostentar uma vida nababesca de viagens internacionais, carros de luxo, joias, que inclusive foram apreendidas pela Polícia Civil, ou de repente existia um outro esquema? A polícia está indo a fundo para exatamente tentar apontar essa situação. Mas para a polícia não há dúvidas, Rodrigo. Organização criminosa composta por essas 8 pessoas mais Roberto Franceschetti Filho, e as relações estão sendo investigadas por quê? Porque nesse inquérito, é um documento que ainda está sob sigilo de justiça, ao qual nós tivemos acesso, e aí para nós não existe sigilo, porque tivemos acesso à informação e por essa razão podemos e temos a liberdade de passar para a nossa audiência, o caso acaba sendo estarrecedor, principalmente por detalhes, Rodrigo, como por exemplo, maquininhas de cartão de débito e crédito em nome da APAI, que ficavam lá na unidade da Rodrigo Romero, no centro da cidade, e lá são realizados os testes do pezinho. Pais e mães que iam lá para que os filhos fossem submetidos a esse exame, chegava no final, elas tinham que pagar. Pagavam uma quantia, passavam lá na maquininha e esse dinheiro nunca entrou nas contas da APAI. Tinha uma conta lá em separado que era movimentada por Roberto Franceschetti Filho. Dinheiro que ele encaminhou para grandes empresas da cidade e nesse organograma que foi feito, Rodrigo, a polícia acabou usando uma metodologia ali para explicar essa situação que diz muita coisa. O dinheiro, a partir da figura do Roberto, esse dinheiro saía e a polícia utilizou um traço vermelho, ou seja, o que caracteriza o dinheiro criminoso, e aí esse dinheiro voltava verde, um tracinho verde, voltando para o Roberto. Ou seja, tudo isso está sendo investigado. Esses rombos podem ser maiores? Podem, e é importante que a sociedade baruense fique preparada.
é possível que novos contornos escandalosos se adicionem a todo esse caso. Mas, acima de tudo, o que é mais importante? Está aí o advogado de defesa, não é? Ele é advogado dessas 4 pessoas que são do núcleo familiar da Cláudia Lobo, está tentando entender como é que tudo está funcionando para poder estabelecer a defesa específica para cada um dos seus clientes. Mas é importante que se saiba, né, Rodrigo? Atos como esse que vai acontecer agora no próximo sábado, que tem um único objetivo: tentar mostrar e tentar provar que, embora os danos à imagem da PAI tenham sido inevitáveis, a entidade é muito mais importante e vai permanecer, e as pessoas que erraram criminosamente, essas precisam pagar, né, Rodrigo?